Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nesta madrugada desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Minha saudação ao pastor Félix, pastor presidente desse campo, sua esposa, irmã Roselaine. Deus abençoe. Obrigado, Lucas. Quero também aqui saudar o evangelista Bruno, este amigo, irmã Rosenara. Muito obrigado pelo convite, por mais uma vez nos dar este voto de confiança, de cooperar com vocês aqui. Também o Felipe, meu amigo, onde está o Felipe? Está por aí, Deus abençoe o Felipe, servo de Deus, essa família querida, O pastor Félix é um servo de Deus querido que a gente aprendeu a amar já de uma longa data, Deus seja louvado pela sua vida, pastor Félix. Também o Lucas, Alice, nossos irmãos, amigos, vizinhos, congregamos juntos, é uma alegria estarmos juntos, Foi só mal combinado, se eu soubesse que vocês voltariam, viríamos em um carro só lá, Deus abençoe. O Jorginho e a Sara, nossos amigos, que estão lá no litoral de Santa Catarina agora. Deus abençoe vocês, é uma alegria, Jorge, ver vocês. Jorge é um amigo de uma longa data também, e é uma alegria revê-los, viu? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Quero pedir para você abrir um texto que está no livro do Apocalipse, capítulo 2. Eu até orava a Deus e relutava a respeito desta mensagem. Eu digo, Jesus, essa mensagem é uma vigília? Ele disse, então eu vou pregar. Eu falei com o pastor Félix, pedi permissão a ele. Em janeiro vai completar 10 anos que nós vivemos em tempo integral do ministério. Nós recebemos uma chamada, e não por emoção, mas por convicção. Nós entendemos que deveríamos abandonar o nosso trabalho há 10 anos atrás para vivermos o Evangelho. Passou 10 anos até que Deus tem nos cuidado muito bem. Então eu pude entender que não foi emoção, mas foi convicção da chamada. E após o culto, eu estaria ali na porta, após o término da vigília, eu trouxe pé de moleque, paçocão. Os irmãos que quiserem nos abençoar, estar adquirindo R$10 cada um. E esse doce, pastor Félix, é um mistério, porque é crente que produz. É ungido, é um crente que não sou eu que faço. Não, aquele nem diabetes, não dá nem engorda. É benção. É um crente que faz. É um crente que vende e é crente que compra, então não tem como dar errado, é a bênção de Deus, amém? Eu só vendo para crente mesmo, eu compro de crente, irmã Roselane. E eu sou crente, eu vendo para crente, é tudo no meio dos crentes, então é bênção. Sendo de crente não tem como dar errado, amém, irmãos? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8 até o versículo de número 11. A hora que esquentar o sol nas paredes, eu paro de pregar. Brincadeira. Nos diz assim o texto: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Pode tomar assento, glorificando a Jesus. Eu glorificava a Deus enquanto escutava esse jovem, que pelo testemunho do pastor Félix, recém-convertido, falando tão bem de Jesus e da Bíblia, Então a gente entende que a obra é de Deus, e não existe quem pare a obra de Deus. Tem muita gente que se faz, não quer fazer a obra, não quer pregar o Evangelho, mas Deus não depende da nossa vontade de pregar o Evangelho. Se a gente não quer, Ele levanta 10 melhores que queiram e pregam o Evangelho, e a obra de Deus é executada para a glória do seu nome. O livro do Apocalipse, por volta do ano 90, 95 depois de Cristo,
ele foi escrito pelo apóstolo João, quando este mesmo estava preso na ilha de Patmos. João, quando escreve esta linda revelação, ele vai dizer que ele foi preso à ilha de Patmos, foi levado até a ilha de Patmos pela pregação do Evangelho. Ou seja, ele não foi levado a esta ilha que era uma prisão antiga, uma prisão romana. Ele não foi levado a essa ilha porque ele roubou, porque ele matou, porque ele foi um homem mau. Não. Ele foi levado prisioneiro a essa ilha porque ele pregava o Evangelho de Jesus. O motivo da sua prisão foi então a pregação do Evangelho, pois os imperadores da época, e mais precisamente Domiciano, que durante este tempo estava sendo como imperador naquela região, Domiciano, ele sendo imperador, ele trazia adoração para si. Ele dizia que outros deuses não poderiam ser adorados, mas o imperador. Então, quando João pregava o Evangelho, irmão Jorge, as pessoas deixavam de adorar o imperador e passavam a adorar o Senhor dos Senhores. E com isso feria o ego do imperador. O imperador lançava perseguições contra os crentes. E nessa época de Domiciano não foi diferente. Domiciano pega João e prende ele, aquece um tacho de azeite, que aquele azeite borbulhava, e Domiciano dizia: olha, João, você nega o teu Cristo, senão você vai ser lançado neste azeite quente. João olhou para Domiciano e disse: olha, pode me lançar aí dentro, porque mais quente é o azeite que está fervendo dentro de mim. Os soldados romanos lançaram João lá dentro, aquele tacho quente de azeite. Nada lhe aconteceu, ele saiu ileso de lá. O imperador agora prepara um copo de veneno, entrega para João e diz: João, se você não beber, se você não negar Jesus, você vai precisar beber este veneno. João pegou aquela taça de veneno e bebeu, porque ele estava firmado em uma promessa que estava em Marcos capítulo 16 e versículo 15, promessa essa direcionada para aqueles que pregavam o Evangelho, quando Jesus disse: ide por todo o mundo, irmão Lucas, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsaremos demônios, curaremos enfermos, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. João estava debaixo dessa promessa. João estava debaixo dessa promessa. Pois bem, o propósito do imperador era frear a mensagem que João recebia, pastor Félix. Percebendo que com a morte ele não teve sucesso, o que ele pensou? Vou levar João para Patmos, esta ilha, a qual é uma prisão romana, 86 quilômetros ao sudoeste da cidade de Éfeso, situada no mar Egeu, aonde vários homens perigosos, bandidos, estavam lá presos. E João foi levado até aquela ilha. O propósito dessa prisão era frear a pregação do Evangelho. O propósito desta prisão era frear a mensagem de João. Nós temos uma mensagem, Bruno. Nós carregamos uma mensagem. E muitas vezes pagamos um preço por carregar uma mensagem. Nós choramos por carregar uma mensagem. Nós pranteamos por carregar uma mensagem. Nós sentimos vontade de parar por carregar uma mensagem. Por quê? Porque o diabo quer frear a mensagem que Deus tem colocado dentro de cada ser humano. Mas eu tenho uma mensagem do céu para a tua vida nessa madrugada. A mensagem de Deus na tua vida não vai ser freada, não vai ser parada. O teu ministério não vai frear. Não vai. Está lá João, na ilha de Patmos, e ele disse, no capítulo 1 de Apocalipse:
Estava eu preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho. E no dia do Senhor, eu fui arrebatado em Espírito. João não estava na sinagoga, muito menos no templo, porque Tito e Vespasiano haviam destruído no ano 70 depois de Cristo. João não estava entre uma congregação, ele estava entre bandidos, em uma ilha remota, ele estava lá exilado. Mas a Bíblia nos fala que João relata que no dia do Senhor ele foi arrebatado em Espírito. Que dia que era esse domingo? Ou seja, lá na ilha de Patmos também tinha culto no domingo, e o céu desceu em Patmos. Se desceu lá em Patmos, vai descer aqui. Se desceu lá, vai descer aqui. Os céus se abrem, tem revelação do céu para mim e para a tua vida. Se você quer essa verdade, eu te convido a adorar esse Jesus. No dia do Senhor eu fui arrebatado, disse João. E eu ouvi uma voz como de trombeta que falava atrás de mim. O imperador dizia: parei João, ele está na ilha. O inferno dizia: não mais vai pregar, ele está na ilha. Eu prego para alguém que está na ilha da provação, e o inferno está dizendo: não vai cantar mais porque eu coloquei em Patmos, não vai pregar mais porque está em Patmos, não vai prosperar porque está em Patmos. Eu não sei qual ilha que você está, mas uma coisa eu sei: o diabo não parou a mensagem que Deus queria revelar a João, e mesmo em Patmos Deus revelou. Eu não sei qual é a guerra que você atravessa, mas tem revelação do céu para a tua vida. Nesta luta, nesta guerra, Deus fala contigo, Deus se revela para ti. Deus tem uma mensagem para você anunciar nessa última hora. Só quem crê, só quem crê recebe esta graça, só quem crê receba essa presença. Tem mensagem do céu, tem mensagem do céu. João disse, e eu ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta que falava comigo. E virando para ver quem falava comigo, disse João: eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E ele estava vestido com vestes brancas compridas, cingido no seu peito com cinto de ouro. Os seus cabelos eram brancos como a neve, como a mais branca lã. Os seus olhos eram como chama de fogo. Na sua destra estavam 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada. Os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha. E quando eu ouvi, eu enxerguei, eu caí por terra, e ele estendeu as mãos sobre mim e disse: não temas, João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu estava morto, mas revivi, estou vivo, e eu tenho a chave do inferno e da morte nas minhas mãos. Eu venci, João, eu venci. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Se coloca de pé, João, e não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas ressuscitei. E ali João recebe a revelação do Apocalipse. Ali João recebe esta revelação futurística. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas.
Tudo isso João recebeu exilado na ilha de Patmos. Apocalipse é dividido em 3. Capítulo 1, versículo 9, Jesus disse: João escreve o que tem visto, as coisas que são e as que ainda hão de acontecer. O que tem visto, capítulo 1, Cristo ressuscitado. As coisas que são, capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia Menor. E as coisas que hão de acontecer, capítulo 4 ao 22, arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, grande tribulação, vinda em glória, milênio, trono branco, juízo final, novos céus e nova terra. Tem coisas para acontecer na terra, tem profecias para se cumprir na terra. Jesus vem. Deixa eu correr. Não vou entrar na teologia e falar do que é Apocalipse, o que é revelação, tirar de dentro. Deixa eu entrar no texto. Quando nós lemos então capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver que João recebeu revelação de 7 cartas. E Jesus mandou que ele direcionasse para as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas para que nós possamos entender, quando ele escuta aquela voz, Bruno, ele olha para trás e ele vê Jesus, alguém semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais é uma simbologia da igreja. E o que me chama a atenção é que esses 7 castiçais eram as 7 igrejas da Ásia. E dessas 7 igrejas da Ásia, Lucas, apenas 2 não receberam palavra de desaprovação. Esmirna e Filadélfia, que foram igrejas aprovadas 100%. As outras 5 receberam palavras boas, mas também desaprovadas. Outras nenhuma palavra boa receberam. Mas Jesus continuava no meio dos 7 castiçais. Deixa eu te explicar melhor. Tinha igrejas reprovadas no meio daquelas que Jesus estava. Pela lógica humana, Jesus deveria estar no meio de Esmirna e Filadélfia, mas Jesus estava no meio das 7 de todas elas. Sabe por quê? Eu nunca vi o Cristo da cruz abandonar a igreja. Eu nunca vi o Cristo da cruz abandonar a igreja, porque ele fez uma promessa em Mateus capítulo 28: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus sabia que a igreja iria aparecer, que iria ter pobres no meio da igreja, mas se ele estava no meio dela, é porque ele estava pelos remanescentes. Nós vivemos de um tempo de apostasia, vivemos um tempo de guerra espiritual, vivemos um tempo que tem pessoas que brigam de ser crente, estão escandalizando a fé, mas ainda tem remanescente que gosta de vigília. E se tem remanescente, Jesus está no meio, Jesus está no meio da igreja. E se ele está no meio da igreja, tem batismo no Espírito, tem cura, tem libertação. Jesus está aqui, ó, ele vai na séria. Jesus está aí, Jesus está aqui, ele está no meio da igreja. Receba a alegria dele, ele está com a igreja. Aleluia! Ele está. Eita glória, aleluia! E ará que não me leva. Eu não sei qual irmã que foi usada por Deus e profetizou que Deus nessa última hora vai levantar os pequenos. Há tempo já o meu coração gritava e clamava e dizia: Deus levanta os pequenos. E ele falou nessa noite: eu tenho uma mensagem do céu para a tua vida. Jesus conta contigo nessa 10ª hora. Jesus conta contigo nessa última hora da igreja sobre a face da terra. Ele vai confundir os que são, vai pegar quem não é, vai colocar para fazer a obra ou glória ao nome de Jesus. O céu está vomitando esse profissionalismo de altar. O céu que é profeta, o céu que é profeta. O céu que é profeta. Se tu estás na condição de profeta, te prepara que Deus está te levantando. Te prepara, Ele quer te usar nesta última hora. É tempo da igreja clamar. Aleluia.
despertar. E não tem outra igreja melhor de usar como exemplo de igreja despertada que Esmirna. Porque é muito fácil nós estarmos despertados quando temos tudo, quando não nos falta nada. É muito fácil. Agora estar despertado quando o coração está lá no boleto, está despertado quando a conta está batendo na porta, orar para Deus, dar uma mensagem, sendo que o coração está dizendo: ore para Ele abrir uma porta. Quem carrega uma mensagem, carrega um peso, seja uma mensagem pregada, cantada ou vivida. Quem carrega uma mensagem tem um preço a se pagar. Você é homem de Deus, mulher de Deus, quantas vezes você diz: eu que preciso de oração, eu preciso de um milagre, mas a oração, quem orava era você pelas outras pessoas. Quantas vezes você dobrou o joelho para orar para Deus abrir uma porta, e daqui a pouco você estava orando pelo fulano, pelo Beltrano, pelo Ciclano. Deixa eu te dizer uma coisa: se eu e você nos preocuparmos com o reino, o dono do reino se preocupa conosco. Se preocupe com o reino, e o dono do reino vai acrescentar, vai fazer, vai operar. Mas se preocupe com o reino. Você carrega uma mensagem. Aleluia. A igreja de Esmirna, uma igreja situada nesta cidade da Ásia Menor, cidade de Esmirna, vende mirra, perfume. Essa cidade era uma cidade devota a Roma, uma cidade portuária, rica, mas porém profana. Adoravam vários deuses, o imperador era adorado ali. Existia uma sinagoga de judeus que migraram para aquela cidade por conta do comércio. Judeu é um povo muito empreendedor. Aonde tem comércio, lá eles estão. Éfeso e Esmirna competiam uma com a outra pela questão econômica, Jorge. Por ser cidade portuária, girava muito dinheiro, muito recurso. Mas a igreja desta cidade era uma igreja pobre. A igreja desta cidade era uma igreja que padecia necessidades financeiras. Por quê? Porque quando o crente se convertia, ou ele era morto, ou ele perdia todos os seus bens para Roma. Quando alguém aceitava Jesus, ou ele era morto, ou o emprego que ele tinha, ele perdia. Se era empresário, os negócios perdiam. E com isso a igreja foi empobrecendo. Os que não morriam eram pobres. E o versículo 8 que nós lemos, o texto diz ao anjo da igreja que está em Esmirna: escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eita glória! Isaías 44:6, assim diz o Senhor de Israel: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Aqui Deus estava dizendo para Esmirna: eu sou soberano, eu sou o primeiro e o último, eu fui morto, mas estou vivo. Jesus estava dizendo para essa igreja: eu sou soberano, eu venci a morte, então não temam as ameaças, porque eu sou o Cristo de vocês, eu sou o Deus de vocês, e eu venci a morte, Esmirna. Jesus diz: eu sei as tuas obras. Obras do original, trabalho, ação, atos. Eu sei as tuas obras. Também sei da tua tribulação. Também conheço a tua pobreza. Ou seja, era uma igreja pobre, porque perdia tudo para Roma, mas não deixava de adorar a Jesus. Porque mesmo pobre, ela não foi desaprovada, ela foi aprovada. Por quê? Porque Esmirna entendeu: não lutamos por coroa na terra, lutamos pela coroa da vida. Não lutamos por aquilo que o olho vê aqui, nós lutamos por aquilo que ainda há de nos ser revelado. Não temos a fé em um Jesus
que somente dá coisas da terra. A nossa fé é no Jesus que nos vai dar as coisas eternas. Esse era o combustível da igreja de Esmirna. Se você olhar para a terra e querer que a terra seja o teu combustível, você não vai prosseguir, porque dos anos 2000 para cá, no movimento neopentecostal, foi implantada a teologia da prosperidade. Essa teologia ensina que o crente não pode ficar doente, o crente não pode passar luta, o crente tem que ser rico. Se caso isso não acontece, é porque ele está em pecado. Essa teologia não é verdadeira. Eu fico com a teologia de Jesus Cristo. Eis que no mundo vocês terão aflições, mas terão ânimo, porque eu venci o mundo. Eu fico com a teologia de Paulo. Olha, eu estou combatendo aqui em Éfeso e não tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. O evangelho não é para ganhar na terra, o evangelho é para ganhar no céu. No céu. Quem entra no evangelho perde na terra, mas ganha no céu. Eu conheço a pobreza de vocês, mas porém vocês são ricos. Roma roubava a prata e o ouro da terra, Lucas. Mas Roma não roubava o que a igreja de Esmirna tinha no céu. Roma roubava os sonhos terrenos, patrimônios terrenos, projetos terrenos. Mas o projeto que a igreja havia depositado no céu, Roma não tomava. E Jesus disse: porém vocês são ricos, e essa riqueza de vocês Roma não vai tomar, porque a riqueza deles era a riqueza do céu. Eu estou resumindo. E eu também conheço, disse Jesus, da sinagoga de Satanás, de judeus que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Eram judeus religiosos que lá em Esmirna se levantavam para perseguir os crentes, e aonde tinha alguém que se convertia, eles se entregavam para o império, trabalhavam contra a igreja. E Jesus diz: eu tenho contemplado tudo isso. E o versículo 10, Jesus diz, agora eu começo a pregar: nada temas das coisas que hás de padecer. Aleluia. Mas como já são pobres, já tem tribulação, já tem sinagoga de Satanás, Jesus veio largar essa, nada temas das coisas que hás de padecer. Jesus estava dizendo: tem mais tribulação para vocês, mas nada temam das coisas que hás de padecer. Meu Deus. Se fosse eu queria uma mensagem assim: assim te digo, filho meu, estou te tirando desta cidade que te mata. Se fosse eu queria essa mensagem: estou matando o imperador Domiciano, meu servo. Mas qual era a mensagem? Nada temas das coisas que hão ainda de padecer. Jesus estava dizendo: tem mais luta vindo por aí. E por que a igreja de Esmirna não recuou e estava despertada? Porque a igreja de Esmirna olhava para o céu, conforme Paulo deixou o exemplo aos Colossenses capítulo 13. Ele disse: e se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A igreja marcha pelo céu, a igreja caminha pelo céu, a glória da igreja está no céu, a motivação da igreja não é terrena, é celestial. E que nesta noite eu te convido: feche os teus olhos e levante a tua mão, levante isso, que o céu te motive agora. Receba a motivação do céu, receba a alegria do céu, receba a presença do céu sobre a tua vida. Esta batalha não vai te parar, porque o céu te sustenta, o céu é o teu combustível. Receba esta alegria. Aleluia. Eita glória. Aleluia. 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 E eis que o diabo lança
lançará algum de vós na prisão. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, mas mais problemas. Jesus estava dizendo, o adversário de vocês vai pegar vocês e vai colocar na prisão. Mas por que Jesus falou? Para mostrar que mesmo assim ele não tinha perdido o controle da igreja. Jesus estava dizendo, eu estou sabendo de tudo, ou seja, eu estou no controle. Eita glória! Vou ter tribulação de 10 dias, vamos ser colocados na prisão, eu estou no controle. E esses 10 dias não é uma forma literal. Está falando do controle de Deus, que tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Tem tempo de chorar, tem tempo de se alegrar. Tem tempo de guerrear e tem tempo de deitar em pastos verdejantes. Eu prego para alguém aqui nessa noite que está no tempo de guerra, mas eu também prego para alguém aqui nessa noite que está em tempo de pastos verdes. Eu prego para alguém aqui que está guerreando, mas para você que está guerreando vai chegar o tempo do pasto verde. Para você que está no pasto verde vai voltar o tempo da guerra. É um ciclo. Quando que isso vai acabar? O dia que a trombeta soar e a igreja ser arrebatada, porque a coroa da igreja não é terrena, é eterna. A coroa da igreja, a glória da igreja é eterna. Aleluia! Hoje nós receberemos a alegria do céu e esperança da vida eterna. Nós não somos crentes para ter prata e ouro terreno, nós somos crentes para pisar nas ruas de ouro no céu, para contemplar os muros de jaspe e cristal no céu. Nós somos crentes para ir morar no céu. Mas sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte. Filipe, Jesus estava dizendo, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Jesus estava dizendo, a morte vai chegar. Jesus estava dizendo, eu não vou poupar vocês da morte, assim como eu não poupei se vocês empobrecer na terra. Porque tudo aquilo que a gente renuncia na terra, nós ganhamos o céu. Aleluia! Amém! Aleluia! Jesus disse, eu conheço a pobreza de vocês, entre parênteses, porém vocês são ricos. Perderam na terra, ganharam no céu. Jesus disse, sejam fiéis até a morte. Perderam a vida na terra, e dar-te-ei a coroa da vida. Ganharam a vida no céu. Tudo aquilo que é renunciado aqui, a gente recebe lá no céu. Tudo aquilo que você perder aqui, não vai perder, tem uma eternidade que vai te alcançar. Toda a tua renúncia, todo o preço pago, a eternidade te dará recompensa. E o que a eternidade dá é maior do que a terra dá. Eles perderam uma vida de 80 a 100 anos. E a coroa da vida que eles iriam receber no céu era eterna. Tudo aquilo que renunciamos aqui é pequeno, comparando com aquilo que nós vamos receber, que é eterno. Nós renunciamos coisas da terra com prazo de validade para receber coisas eternas no céu. Deixa eu repetir, a igreja renuncia coisas da terra que tem prazo de validade para receber as coisas do céu, que são eternas. Tem uma eternidade te aguardando. Se isso não te alegra, eu não sei o que te alegra. Eu não vim aqui para mandar você cutucar 10, 20. Eu vim aqui dizer, o céu te espera, o céu te espera. Sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que dano é esse? Apocalipse capítulo 20 e também capítulo 21.
capítulo 20. E o inferno prestará conta dos seus mortos, e os mares prestarão conta de seus mortos. O diabo, a besta, o inferno e todas as almas que não receberam a Cristo serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Existem três tipos de morte: morte física, espiritual e eterna. Morte física, o corpo que aqui temos, um dia ele vai findar, vai ser sepultado aqui na terra. Morte espiritual é aquele homem, aquela mulher que não tem mais sensibilidade de Deus, não sente Deus, não recebe a presença de Deus, nada mais está bom. Essa é a morte espiritual. E a morte eterna é a separação da alma de Deus, é a separação eterna da alma do homem da presença de Deus. Quando isso vai acontecer? Quando esta alma ser lançada no lago de fogo e de enxofre. Por isso que João falou em Apocalipse capítulo 20, capítulo 19, capítulo 20: bem-aventurado aquele que fará parte da primeira ressurreição. Eu aprendi algo, Filipe, com Juliano Fraga: quem nasce uma vez na terra morre duas vezes. Quem nasce duas vezes na terra morre uma vez. Nasceu uma vez na terra, nasceu da mãe, não aceitou Jesus, vai passar pela morte física e pela morte eterna. Nasceu duas vezes na terra, nasceu da mãe e nasceu da água e do Espírito. Vai provar só da morte física, porque a morte eterna não vai provar. Mas tem uma geração, Bruno, que vai nascer duas vezes na terra e não vai provar da morte física. Que geração é essa? É a geração do arrebatamento. É a geração do arrebatamento. Se coloca de pé. Se coloca de pé nessa terra. Aleluia. Eu vou encerrar. Jesus disse: eu venci a morte. Eu estou morto, mas vivo. Dizendo para Esmirna: eu venci a morte. Sejam fiéis até a morte, e eu vou dar para vocês a coroa da vida. Jesus estava dizendo: o que vocês enfrentaram, eu já enfrentei. No ano de 190, mais ou menos, depois de Cristo, na época do imperador Pio, existia um bispo em Esmirna chamado Policarpo. Ele era o pastor dessa igreja. 86 anos ele tinha. E o Império Romano, da mesma forma que fizeram com João, pegaram ele e disseram: olha, negue-se Jesus. Se caso você não fizer isso e não parar de pregar esse evangelho, você vai ser queimado em praça pública. Aí Policarpo disse: olha, há 86 anos esse Jesus só me fez coisas boas. Não tem como eu negar ele. Vocês me ameaçam com um fogo terreno que começa e se apaga. E vocês não temem o fogo eterno que está esperando vocês se vocês não aceitarem a Cristo? Os soldados foram para prendê-lo e para colocá-lo naquela haste e prendê-lo. Ele disse bem assim: não precisam me amarrar. Coloca fogo de uma vez nessa lenha. Eu não vou fugir, porque eu quero encontrar hoje com o meu Cristo. Pastor Félix, o senhor sabe melhor que eu. Tacaram fogo naquela lenha. As chamas, Jorginho, não feriram Policarpo. Tanto é que os soldados vieram com a espada e mataram ele ferindo com a espada, porque as chamas não tocaram ele. Mas ele dizia: eu quero o céu, eu não quero a terra. Coloca fogo, não me amarre, eu não vou fugir. Eu quero encontrar com meu Cristo. Por que essa igreja era assim? Porque essa igreja tinha convicção, aleluia, do céu. Por que essa igreja
igreja não recuava, porque essa igreja não caminhava pela terra, ela caminhava olhando para o céu. E o que era que motivava essa igreja? A eternidade. A eternidade motivava essa igreja. Por quê? Porque todo crente que é motivado pelo céu, ele dá liberdade para ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O crente, quando olha para a terra, o Espírito Santo não pode lhe conduzir, porque o crente que olha para a terra, ele só age no normal, ele tem medo do sobrenatural, ele só age no palpável, ele tem medo da fé que não se enxerga, mas se espera. O crente que anda pela terra, ele não pode ser dirigido pelo Espírito Santo, mas o crente que olha para o céu, anda pelo céu, aguardando o céu, o Espírito Santo o guia, o capacita, o conduz, e não há fogueira, não há coliseu, não há luta, não há afronta, não há profundidade, altura, nudez, fome, não há nada que separe esse crente do amor de Cristo Jesus. Aleluia! Eu vou encerrar. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10, ele dá os dois propósitos de que a igreja deve executar na terra. Paulo disse assim: eu tenho ouvido falar de vós, de como vocês se converteram dos ídolos, se converteram a Deus, ou seja, passaram a ser igreja, se converteram dos ídolos a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. O primeiro propósito da igreja: servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar nos céus o seu Filho, Jesus Cristo, o qual Ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira futura. Ou seja, a igreja marcha servindo a Deus e esperando Jesus e servindo a Deus, para ter combustível para chegar até final de 2025 e entrar em 2026 com força, com graça. Sirva a Deus e espere a Jesus. Sirva a Deus e espere a Jesus. Vamos orar. Enquanto eu oro, eu vou pedir para minha esposa e meu filho cantar um louvor. Aleluia! É o encerramento desta vigília. E nós, como bons assembleianos, eu quero fazer o convite: você passar aqui, todos que podem, passem aqui na frente para nós orarmos nessa noite, porque tem combustível do céu para a nossa vida. Eu sei, já passou da meia-noite, está difícil, eu sei, está enfrentando luta, dificuldade e problema, pois é, mas você sairá desta vigília renovado, renovada, com o combustível que o céu vai derramar sobre a tua vida. E eu tenho uma notícia para te dar: Jesus vem aí, Jesus vem aí. Seja como a igreja de Esmirna, não olhe para a terra, olhe para o céu. A ilha de Patmos não vai parar a revelação de Deus, o Império Romano não vai parar a igreja de Esmirna em você. Prossiga, prossiga, aleluia, eleva a séria, ura bracanda, eleva a sura, bracandaraia. Prossiga, 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 oh glória em nome de Jesus. Receba este renovo agora, receba a alegria do céu agora, em nome de Jesus. Eu queria ser levado ao alto do céu e receba graça. E por amor
fechados. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, no nome de Jesus, diante da tua presença, meu Senhor, que aqui está a tua igreja, Senhor, neste encerramento de vigília, nesta campanha de despertamento, despertai. Ó Deus, sabemos que não há outra forma de estarmos despertados se a nossa vida e coração não estiver focada no céu e na eternidade. Agora, pelo poder que há na